primeiro lugar, o STF tem sido o ponto principal, tem sido o foco principal de uma análise aí da insegurança jurídica no Brasil. Tem sido alvo aí de muitas críticas nos últimos meses, na verdade, aí nos últimos anos, já muitas críticas com relação a essa insegurança jurídica. E aí, a gente assiste, na semana passada, em meio a toda essa abertura de julgamento que se dará durante essa semana, como você bem falou agora, a gente assiste o Supremo Tribunal Federal, em plenário, fazendo piadas, pasmem vocês, piadas com o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, é de uma coisa tão absurda, porque eles são o alvo da crítica, eles são aqueles que estão deixando a sociedade bastante instável, e no mesmo instante que eles estão causando toda essa instabilidade, eles estão debochando da sociedade. Quando o ministro Alexandre de Moraes diz que a eleição só foi 10-1 para o ministro Barroso ser presidente do STF, por conta que não foi no TSE. Porque foi 10 votos para o ministro Barroso e 1 para o Alexandre de Moraes. Né? E aí o Alexandre de Moraes vem fazer uma brincadeira dizendo essa eleição só teve esse resultado porque não foi no TSE, lugar onde ele é o presidente do tribunal. Quer dizer, ele deixa claro que ele está achando uma graça, achando palhaçada tudo que está acontecendo no Brasil, mesmo com o povo brasileiro vivendo essa enorme, gigantesca instabilidade jurídica e política que está no Brasil nesse momento. Quando depois vem o ministro Gilmar Mendes e complementa a piada, a palhaçada que eles acharam muito engraçado, embora acredito que grande parte do povo não ache, né? Vem e complementa dizendo, olha, o Alexandre de Moraes, ministro, coloque todos eles no inquérito. Quer dizer, num momento onde nós temos 1.400 pessoas com tornozeleira eletrônica, essas pessoas, para que o ouvinte entenda, Raquel, é importante a gente pontuar esses pontos, né, colocar essas situações todas muito bem claras. Essas pessoas estão cumprindo medidas graves restritivas. Elas saíram da colmeia, saíram da papuda, mas estão nas suas casas, não podem sair à noite, não podem visitar familiares, não podem sair da sua comarca, precisam toda semana ir lá comparecer para poder assinar um papelzinho, estão passando a vergonha de ter aquelas tornozeleiras, e aí... mas isso aí foi culpa dela. Não, vamos entender o que diz o lado jurídico no país, as leis no país, a Constituição no país. Essas pessoas não poderiam estar cumprindo essas medidas que são ilegais. Pelo tempo que já se passou, ou é apresentado uma prova, um julgamento, um processo, ou não pode continuar essas medidas. Essas pessoas já ultrapassaram todos os limites de prisão preventiva. Aliás, não foi individualizado nem o inquérito de cada uma delas. Então, se tinham lá 100 pessoas, cada um cometeu um crime. Um quebrou uma vidraça, o outro incitou a violência. Veja, não estou dizendo que são inocentes, mas eu estou dizendo que, pela Constituição, precisa cada um responder exclusivamente por aquilo que cometeu. Agora, se o STF diz que está fazendo uma investigação, que está fazendo todo esse processo para que possa aí tudo ser esclarecido, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que o STF não está cooperando nesse momento com a CPMI? Porque a CPMI vem nesse sentido, de esclarecer todos esses pontos. Então, foi pedido para o ministro da Justiça, o Flávio Dino, por parte da CPMI, o Arthur Maia, presidente da CPMI, pediu, requisitou as câmeras do Ministério da Justiça e não foram entregues. Simplesmente o ministro falou o seguinte: não vou entregar, porque essas câmeras aí vão ser utilizadas pelo STF, tal. Justificou qualquer coisa e não entregou. Só que a CPMI tem poder de polícia. Eles podem simplesmente fazer busca e apreensão e acabou. Agora, no Ministério da Justiça, que tem mais de 100 câmeras, e apenas 2 dessas câmeras com as suas imagens foram entregues para a CPMI. Quer dizer, primeiro o ministro Flávio Dino perguntou para o ministro Alexandre de Moraes, se poderia entregar as câmeras. Aí o ministro Alexandre de Moraes autorizou, disse, não, pode entregar, não tem problema, porque a CPMI ela pode fazer busca e apreensão até no STF, se ela quiser. Ela tem esse poder. Aí foi autorizada a entrega das câmeras e o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça,
entregou apenas 2, Raquel. Quer dizer, se eles querem tanto esclarecer esses pontos, é necessário que se venha à tona todas as imagens, todas as provas. Né? Você fala assim, está correndo esse segredo de justiça. Peraí, é tão segredo assim que nem os advogados têm acesso aos autos? Isso é de uma ilegalidade que é uma e vai se somando a outra. Não existe isso. O advogado precisa ter acesso aos autos. Aliás, os advogados não tiveram acesso nem aos seus clientes. Durante todo esse processo que está acontecendo, desde depois do dia 8 de janeiro, os advogados tentaram por diversas vezes fazer as entrevistas com os seus clientes, porque isso é legal também, precisa ter a particular. É como um médico, né? Dentro de um consultório, quem manda é o médico. Dentro do consultório é a individualidade do paciente. Né? A mesma coisa com o advogado. O advogado precisa ficar sozinho ali com o seu cliente para poder entender o caso e criar uma defesa, criar uma linha de defesa. Isso não foi autorizado, isso não foi permitido. Então os clientes lá, os patriotas que estão presos, eles tiveram que ser ouvidos coletivamente, com vários advogados diferentes ao mesmo tempo. Então se um cliente lá eventualmente fala assim, não, eu quero contar uma verdade, aí tem mais 2, 3 que estão do lado dele, fala, não posso contar, porque eu posso ser, né, responsabilizado aqui dentro desse presídio, dessa prisão. Estão entendendo a gravidade que está acontecendo no Brasil? Então, esse é o ponto. Agora, hoje vai começar esse processo, que eu, particularmente, não acredito que vá transcorrer com a sua normalidade, porque se nós já temos a CPMI, acredito que a CPMI é que deveria dar um caminho para tudo isso. Aliás, lembrando o seguinte, que a CPMI tem mais gente da situação do governo do que da oposição. Quer dizer, quem pensa ao contrário do governo deveria estar aflito com a CPMI, mas, na verdade, eu quero mais é que eles façam o trabalho deles corretamente. Então, acredito sim que a CPMI pode e deve esclarecer muita coisa, e o STF, infelizmente, não tem caminhado de uma maneira que a gente possa sentir segurança nos seus atos aí nos últimos tempos.